Glória a Jesus. Graça e paz, amados. Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigada por essa noite. Espírito Santo, nós queremos dizer que nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, para ofertar o nosso culto ao Senhor e ouvir do Senhor aquilo que o Senhor precisa nos ensinar nessa noite. Eu oro, Pai, levando o Senhor Jesus os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, declarando, Senhor Jesus, que a nossa voz será calada agora para que nós possamos ouvir a Tua voz. Senhor, eu oro agora, Deus, declarando, Senhor Jesus, que a nossa opinião não é importante, que o nosso entendimento não é importante, mas que a Tua voz, o entendimento do Teu Espírito para nós, que seja manifestado em nosso espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Glória a Jesus. Que linda ver essa igreja cheia, ver que você veio aqui oferecer o seu culto ao Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías 13. Isaías capítulo 13, versículo 1. Isaías capítulo 13, versículo 1. A Bíblia vai nos falar sobre o peso da Babilônia, sobre uma visão profética de Isaías para a Babilônia. E eu vou ler alguns versículos com vocês sobre a visão que Deus deu a Isaías, e essas são as palavras de Deus para Isaías. E Deus disse, verso 1: peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai-vos a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como o de muito povo, o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens desanimará, e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais e angústias, como a mulher com dores de parto, como um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores. Verso 20 diz: nunca mais será habilitada, nem morará alguém de geração em geração, nem árabe armará ali a sua tenda, nem tão poucos pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Uma palavra de Deus para o profeta Isaías sobre a Babilônia. Geralmente uma palavra profética na Bíblia, ela aponta para aquele povo, para aquele tempo que está sendo direcionada, como essa palavra foi direcionada para a Babilônia, para a cidade da Babilônia. Mas também as palavras proféticas da Bíblia geralmente apontam para o futuro, aponta para o nosso tempo, aponta para o tempo em que Jesus viria.
é que Jesus voltará, que Jesus virá, aponta para os fins dos tempos. Tanto que o que Isaías viu aqui no capítulo 13 se cumpre, se cumpriu, a Babilônia foi destruída. Hoje, aonde era a cidade da Babilônia, tem apenas ruínas, porque o Senhor disse que nunca mais habitaria alguém ali, que tudo de fato seria destruído e ninguém nunca mais faria ali nem descanso para os animais. E hoje, de fato, é uma cidade completamente destruída. É uma cidade onde não há vida, é uma cidade onde não há mais população. É uma cidade completamente destruída, porque o Senhor disse que destruiria. E quando Deus fala aqui nesse texto, Ele fala inclusive que não teria misericórdia nem das mulheres, nem das crianças, quando fosse vir essa destruição. E quem estava falando isso era o próprio Deus. Mas nós estamos acostumados apenas com a mensagem de amor. Nós estamos acostumados apenas com a mensagem de graça e de misericórdia. Mas aqui, Deus, Pai, é específico em falar sobre a destruição da Babilônia por causa do pecado daquele povo. E mesmo a Babilônia já estando destruída, em Apocalipse, Deus volta a revelar falando sobre a Babilônia. E Apocalipse é um livro profético que aponta para o fim, que aponta para o retorno de Jesus, que apontam para as revelações da volta de Jesus. E Apocalipse 17, do 3 ao 5, diz assim, Apocalipse capítulo 17, verso 3 ao 5 diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, foi a visão de João, e levou-me o espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. Projeta pra gente, Cauã, por favor, Apocalipse 18, do 10 ao 16. Então aqui em Apocalipse, o verso que nós lemos fala sobre uma visão dos últimos dias, e João vê uma besta, uma mulher toda adornada com ouro, com joias, com pérolas, e nas suas mãos uma taça com ouro, e a Bíblia diz que estava escrito Mistério, Babilônia. No capítulo seguinte, capítulo 18, diz assim, 18, 10, capítulo 18, isso, diz assim, acompanha comigo o texto, para que você entenda aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande cidade da Babilônia, aquela cidade, pois em uma hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e de todo vaso de marfim, de todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, a canela, perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás.
Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueciam estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. A palavra Babilônia, ela aparece em aproximadamente 270 versículos na Bíblia, 263 versículos na Bíblia. Como cidade, ela aparece em um número menor apenas que Jerusalém. Mas por que a Babilônia se torna um símbolo de um ambiente de pecado, de um ambiente do desvio do coração do homem? Porque Isaías recebe a palavra e profere o juízo sobre a cidade é destruída. Mas agora em Apocalipse, a palavra traz a Babilônia como sendo uma figura da besta, uma figura de desvio moral, uma figura do pecado, uma figura da concupiscência da carne. A Babilônia era uma das cidades mais poderosas e importantes da antiguidade. Era um centro urbano com muitas construções, muitos monumentos, muitas estátuas, marcada pelo desenvolvimento da arquitetura. Era conhecida pelos seus palácios luxuosos, era conhecida pelos seus jardins suspensos. E, inclusive, os jardins suspensos da Babilônia era tido como uma das 7 maravilhas do mundo. Então era uma cidade extremamente rica, uma cidade extremamente mercantil, uma cidade extremamente imponente, uma cidade que tinha muitos recursos, uma cidade que tinha conhecimento, porque com conhecimento se constrói coisas. E Babilônia era uma cidade referência, era uma cidade imponente, uma cidade rica, uma cidade com muitas construções de imagens, devido à sua alta capacidade, ao seu alto poder financeiro, à sua alta capacidade de conhecimento. E eles tinham tanto orgulho daquilo que eles tinham, daquilo que eles possuíam, daquilo que eles conseguiam fazer. Eles tinham tanto orgulho das suas capacidades, que eles tomaram a glória para si. Eles entenderam que tudo aquilo que eles construíram era por causa da capacidade própria, do entendimento próprio, do conhecimento próprio, da excelência própria. E aí eles começaram com isso a fazer os seus próprios deuses e adorar os seus próprios deuses, porque para quem tem muito potencial, para quem tem muito de algo, seja muito dinheiro, seja muita inteligência, seja muita sabedoria, seja muito, todo mundo que possui muito no seu governo, é muito mais fácil que essa pessoa faça para si seus próprios deuses, seus próprios ídolos, do que essa pessoa se submeter ao governo de um Deus que não é manipulável, que Ele dá as ordens e eu preciso cumprir. Então, quando alguém possui muito, essa pessoa geralmente ela é tentada a fazer ídolos para si. Porque os ídolos que as pessoas fazem para si, elas colocam aonde elas desejam. Elas mudam eles de lugares quando elas desejam. Elas levam os seus ídolos aonde elas desejam. Elas gastam tempo com os seus ídolos na medida que elas desejam. Mas Deus, o Senhor, o Rei, o justo juiz, Ele não é governado por nós. Nós precisamos nos submeter ao governo dele. Então aquele povo cresceu com tudo que eles tinham, se engrandeceu com tudo aquilo que eles tinham, e governava completamente
com base no seu entendimento e no seu conhecimento e nas suas próprias riquezas em tudo que eles possuíam. E a Bíblia diz em Isaías 51:7 assim: Isaías 51:7: A Babilônia era na minha mão como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam o vinho que haviam nela e ficaram loucas. Eles estavam embriagados por aquilo que deveria servi-los. Ou seja, como uma taça de ouro, os bens, as riquezas, aquilo que eles possuíam, precisavam ser servo deles, mas se tornaram senhor a ponto de embriagá-los e de fazer com que eles se movessem como loucos, governados pelo que eles tinham. E aí, Babilônia cresceu muito, ostentando o seu próprio poder. E Deus usou muitos homens, muitos profetas para levar uma palavra até a Babilônia. Porque Deus é um Deus de graça, como nós aprendemos com Manuel. Deus é um Deus de graça desde a fundação do mundo. Porque o sacrifício de Cristo, o Cordeiro, foi imolado desde a fundação do mundo, é o que a Bíblia diz. Então, pela graça do Senhor, Deus usou Daniel para falar com aquele povo. Deus usou Jeremias para falar com aquele povo. Quantas vezes a palavra, em vários pontos da palavra, o Senhor vai exortar a Babilônia. Deus vai levar uma palavra à Babilônia de instrução, de correção e de juízo. Mas eles não mudam, eles não se movem e eles de fato são destruídos. Só que bem como a Babilônia é uma figura do pecado, do desequilíbrio, do governo, do homem governado pelo seu conhecimento, do homem governado pelo seu dinheiro, do homem governado pelos seus bens, Jerusalém é uma figura do povo de Deus. Isaías 2, do 1 ao 3, diz assim: Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, pois para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Olha só, deixa esse texto. A Bíblia diz assim: Foi isso que Isaías viu a respeito de Judá e de Jerusalém, ou seja, o território do povo de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal e será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão, e virão muitos povos e dirão: Venha, subiremos ao monte. A Bíblia está dizendo: muitos povos virão. A Bíblia não está dizendo os judeus virão, os hebreus virão, que é o povo de Deus. Não, a Bíblia está dizendo: muitos povos virão de todas as nações e se ajuntarão no monte do Senhor, em Jerusalém, em Judá. Então Jerusalém e Judá é o ambiente daqueles que adoram o Senhor, daqueles que servem o Senhor. Mas a Babilônia é um ambiente da perversão, de demônios, porque a Bíblia é clara, a Bíblia fala que ali habitariam espíritos maus. E olha só, termina dizendo assim: Pois a lei sairá de Sião. O que sairá de Sião? O que sairá de Sião? A lei sairá de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Tem uma versão que diz assim: E de Jerusalém virá o verbo. Quem é o verbo? Quem é a palavra?
Jesus é o verbo que se fez carne, certo? O verbo que se fez carne para morrer por mim e por você. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que marca a graça, a misericórdia. Só que aqui a Bíblia diz assim: porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Lei e graça, lei e sacrifício nunca se separaram. Elas andam junto, estão juntos e vão governar juntos. Então, como o Manuel também disse, não se separa lei e graça. Nós vivemos pela graça desde que o Senhor fundou o mundo, mas a lei foi estabelecida para nos revelar os nossos pecados, para delimitar os nossos pecados, para mostrar os nossos pecados, para que a gente tenha a possibilidade de corrigir a nossa rota. Então a visão de Isaías mostra Jerusalém como um povo hospedeiro de todo mundo que vão vir para adorar a Deus. E Isaías termina falando. Note que a gente está em Isaías. Babilônia, nós lemos Isaías 17, 18. Jerusalém, nós estamos lendo em Isaías 2. Isaías 2, 22, o último versículo, falando sobre Jerusalém. A Bíblia diz assim: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? E eu fiquei pensando nesse versículo. Eu falei: Senhor, mas o que tem esse versículo com todo o texto e contexto para o Senhor nos ensinar sobre o que o Senhor disse que queria nos ensinar, que era gratidão. E a Bíblia diz: o juízo de Deus, ele virá sobre a Babilônia, ou seja, ele vai vir sobre todos aqueles que igualam aquele povo, que estão se colocando no mesmo ambiente que aquele povo. Que o juízo de Deus vai vir para todos que são governados por aquilo que têm, que são governados pelaquilo que são governados por tudo que entendem que conseguiram, por tudo que entendem que conquistaram. Então a Bíblia é clara que todos que estão se colocando nesse ambiente de governo próprio, nesse ambiente de espíritos maus, nesse ambiente de governo, nesse ambiente de Babilônia, serão punidos pelo Senhor. E isso não aponta para quem está dentro de uma igreja, para quem está fora de uma igreja, mas para quem se comporta e se move como aquele povo. Mas a Bíblia diz que a bondade de Deus e a salvação vai alcançar, virá sobre todos aqueles que se reúnem no monte da adoração. E o que o monte da adoração fala? Quando tem muitas pessoas aqui que vão no monte, geralmente quem vai no monte não vai no monte para postar uma foto, estou no monte. Quem vai no monte vai sem nenhuma pretensão própria, vai para ouvir Deus. Vai assim para ficar sozinho mesmo, é eu e é o mato, é entre eu e o Senhor. Porque Deus fazia isso, Jesus fazia isso. Jesus se separava e ia para o monte para adorar. Então, a Bíblia fala que vai reunir no monte todos os adoradores do Senhor. E aí, Isaías 2, 22, parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Pensando nesse versículo, o Senhor me levou a Gênesis 2. E aqui eu entendo que o Senhor estava falando conosco. Veio ao meu coração: a gratidão a Deus mata os nossos ídolos. Gênesis 1, Deus cria tudo. Deus cria tudo que o homem precisava. Gênesis 1 termina no 6º dia. E no 6º dia, o homem ainda não existia. Gênesis 1, o Senhor cria sol, o Senhor cria noite, o Senhor cria dia, o Senhor cria vegetação,
o Senhor cria animais, o Senhor prepara o terreno, o Senhor faz separação. Gênesis 1, a Trindade deixa tudo pronto. Quando você começa Gênesis 2, começa com a criação do homem. O homem, ele não participou de absolutamente nada da criação. O homem, ele não teve nenhuma contribuição com a criação. O homem, ele não deu sequer opinião na criação. Quando o homem é criado, estava tudo pronto. Então nada que foi criado é mérito do homem. Até a mulher foi uma provisão de Deus, pela percepção de Deus para a necessidade do homem. Não foi o homem que identificou que ele precisava de uma mulher. Deus identifica que o homem precisa de uma mulher, declara que o homem não pode ficar sozinho e ele faz a mulher. E qual o problema então de Adão e Eva? A ingratidão. A ingratidão é a suficiência diante do que eles tinham recebido. Eu tenho porque eu recebi dele. Eu tenho porque ele me deu. Eu tenho porque ele me colocou. Eu não tenho porque eu sou bom. Eu não tenho porque eu contribuí. Eu não tenho porque eu sou inteligente. Eu tenho porque ele fez. Mas eu não faço algo para ser salvo. Que a Bíblia diz lá em Apocalipse 17, a Bíblia diz assim: a besta que você viu era e já não é. Estava falando sobre a Babilônia. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, presta atenção nesse texto. Os habitantes da terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando verem a besta. Então, o livro da vida, com meu nome e com o seu nome, ele foi escrito desde a fundação do mundo. O nosso nome está lá na lista de salvos desde a criação do mundo. Então, nós fazemos algo, nós semeamos algo, nós plantamos algo, porque nós entendemos que nós fomos salvos. Nós não fazemos para sermos salvos. Nós fazemos porque nós fomos salvos na fundação do mundo, quando o Cordeiro foi imolado e quando o nosso nome foi escrito no livro da vida. E quem tem esse entendimento se move porque foi salvo. Nós precisamos ver a nossa impossibilidade em tudo que nós temos e que nós vivemos. Nós precisamos reconhecer a nossa insuficiência e nós precisamos reconhecer a onipotência de Deus. Nada que eu tenho, nada que você tem, nada que você faz, o ar que você respira, as pernas que você tem para andar, a mente que você tem para pensar, a boca que você tem para falar, as mãos que você tem para servir, nada é mérito seu. Só que Eva teve uma grande ideia. Ela teve uma grande ideia. Eu já estou em um ambiente pronto, eu tenho alimento, eu tenho tudo. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia que vai melhorar a minha qualidade de vida. Eu tenho uma ideia que vai melhorar os meus prazeres. Eu tenho uma ideia que vai melhorar aquilo que eu já tenho. Qual a minha ideia? Eu vou comer do fruto. Porque se eu comer do fruto, nós vamos ter conhecimento do bem e do mal.
E nós, quem sabe, poderemos ser como Deus. A minha ideia é muito boa. Vamos comer. Porque esse conhecimento vai melhorar a nossa vida, Adão. Então vamos comer. E nós comemos. Adão e Eva comeram. E com isso todos nós passamos a ser pecadores. Nem todo conhecimento é desejável do Senhor para você. Nem todo conhecimento que você entende que vai ser bom, o Senhor mandou que você tivesse, ou de fato vai ser bom. Sabe por quê? Porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Muitas vezes nós vamos olhar para algo e nós vamos dizer é bom. Muitas vezes nós vamos olhar para um conhecimento específico e vamos dizer é bom, vai melhorar minha qualidade de vida, vai melhorar aquilo que eu tenho. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você tem, tudo que você é, Deus te deu. Se você tem um bom trabalho, o Senhor te capacitou a desenvolver essa função. Se você tem uma boa família, o Senhor te preparou para exercer o sacerdócio ou para exercer a edificação através da sua vida. Se você tem boas habilidades, seja quais forem, o Senhor colocou em você antes que você nascesse. E o Senhor, você só faz boas obras, você só faz boas coisas, porque muitas pessoas fazem boas obras, porque o Senhor te ensinou que obedecendo, que fazendo boas obras, você provaria daquele que Ele já tinha liberado para você. Então se você prova, é porque Ele te ensinou o caminho para provar. Então tudo vem dEle, tudo está nele, tudo precisa ser para a glória dEle. Mas quando eu começo a achar que está em mim, quando eu começo a achar que eu posso melhorar aquilo que Deus me deu no meu entendimento, de acordo com o meu entendimento, quando eu começo a achar que as minhas riquezas são minhas, que a minha inteligência é minha, que os meus bens são meus, eu começo a dar passos para o ambiente da Babilônia, o ambiente de morte, um ambiente de destruição, que ainda não foi destruído, mas que Apocalipse nos revela que será. A ingratidão faz com que eu negue tudo o que Deus fez e faz com que eu entenda que eu sou algo, que eu posso algo ou que algo está em mim. Qual o seu nível de gratidão a Deus? Ontem à tarde eu saí com a minha mãe e tive alguns minutos sozinho com ela. E eu olhava para ela e eu falava: Jesus, obrigada por esse tempo. Obrigada, Senhor Jesus, porque eu tenho a minha mãe aqui conversando comigo. Obrigada, Jesus, pelo presente que é poder estar aqui conversando com a minha mãe, só eu e ela. Assuntos assim tão importantes sobre o reino, sobre o Senhor, testemunhando daquilo que o Senhor tem falado. Quando eu e o Abel, nós morávamos em um cômodo, em um único cômodo. Um cômodo com um banheirinho. Quando eu chegava do trabalho e deitava na cama ali, com tudo, cozinha, sala, tudo no mesmo ambiente, eu deitava naquela cama e eu falava: Jesus, obrigada porque eu tenho um teto. Obrigada, Senhor Jesus, porque eu tenho a cama para descansar o meu corpo. E aí o Senhor nos deu algo que nós também não merecíamos. O Senhor nos deu uma casa, o Senhor nos deu aquilo que nós sonhamos, mas que nós não poderíamos ter, que nós não imaginávamos o quanto seria bom e que nós não tínhamos nenhuma capacidade em nós mesmos para ter. E todas as vezes que eu me lembro disso, eu falo: Senhor, obrigada pela minha casa. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu cuidado com a minha família. Jesus, obrigada pelos meus filhos. Cada vez que eu olho para os meninos, assim, que me cai a ficha, eu falo: Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor me deu 2 heranças. O Senhor diz que filhos é herança do Senhor nessa terra. Deus, obrigada porque o Senhor me deu 2 heranças tão lindas. Senhor, às vezes, até quando eu estou brava com meu marido, que não me irrita de jeito nenhum, eventualmente.
Mas até quando eu estou brava com ele, às vezes eu olho para ele dormindo, lindo, e falo: Jesus, obrigada porque eu tenho um marido. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me deu um esposo. Não é mérito meu, é bondade do Senhor sobre a minha vida. Cada vez que eu entro no meu carro e que isso me vem à mente, eu falo: Jesus, obrigada. Obrigada porque eu tenho um carro. Nada que eu tenho é mérito meu. Nada que eu tenho é mérito meu. Nada que você tem é mérito seu. Eu não sei se você já entendeu isso, mas a palavra do Senhor para você é: seja grato por tudo que você tem. Por tudo que você tem, porque nada é mérito seu. E se você entende que é dele, que ele te deu, que você não merece, você entrega. Isso testifica que você entendeu que não é seu. Ah, é super fácil entregar. Não, é difícil entregar. É difícil entregar. Mas por entendimento, por amor, por obediência e por gratidão, você entrega. Eu não sei quantas coisas o Senhor tem te pedido, o Senhor já te pediu ao longo da vida e talvez você não tenha entregado. Às vezes o Senhor vai te pedir até conhecimento, porque hoje nós estamos e nós temos falado sobre isso na geração do conhecimento. Mas o conhecimento que você busca, que você tem ido atrás, que você tem se esforçado, talvez você pense: isso vai ampliar o meu leque de mercado, isso vai me colocar na lista dos top 10 do momento. A Babilônia estava entre as 7 maravilhas do mundo. Escolha ouvir o que Deus tem para você. Escolha se mover em direção que Deus apontar para você. Escolha fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. A boa, a agradável e a vontade, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para você é dele, não é sua. Aquele conhecimento do bem e do mal que parecia tão bom para Eva e para Adão, para Deus era morte. Então selecione o tipo de conhecimento que você tem buscado. Nem todo conhecimento será do Senhor, isso é fato. Nem tudo que você acha que vai ser bom. O fato de Adão e Eva escolher um conhecimento que Deus não desenhou para eles viverem, fez com que eles perdessem um ambiente de relacionamento. E o ambiente de relacionamento não tem preço. O ambiente de relacionamento não tem nada que pague. Nada paga um ambiente de relacionamento. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que o Senhor te faça entender e reconhecer que tudo que você tem é bondade dele. Eu quero orar para que hoje os ídolos que você construiu no seu coração, com a sua profissão, com a sua família, com o seu dinheiro, com os seus bens, eu quero orar para que você destrua esses ídolos hoje. A gratidão mata os nossos ídolos. A gratidão destrói os nossos ídolos, porque nós olhamos para os nossos ídolos, nós olhamos para os nossos bens, nós oramos para aquilo que nós temos muito orgulho, e nós dizemos: ei, eu não te mereço, você é graça. Você não veio de mim, você veio do céu. E eu sou grato a Deus por isso que eu tenho. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O problema da Babilônia foi que o orgulho e a soberba deles cresceram tanto. A soberba e o orgulho
A soberba e o orgulho. O que é a soberba? A soberba é quando nós achamos que está em nós. O que é o orgulho? O orgulho é quando nós achamos que nós somos bons, que nós somos melhor. E a Bíblia diz assim, que a soberba precede a ruína. A Babilônia viveu a ruína que sucedeu ao seu orgulho. Para você pode ser só uma palavra, mas se uma pessoa converter o seu coração hoje da soberba à humildade, uma geração será transformada. Você não é uma pessoa, você é pai de multidões. Você, a partir de você, existe uma geração. A Bíblia diz assim, com os olhos fechados, não abra os seus olhos, não é sobre mim. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para aquilo que é dos outros. Não faça nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. O nosso grande problema é achar que nós somos melhores do que o outro. Talvez a gente nem ache que a gente é melhor do que o presidente, mas a gente acha que a gente é melhor do que o nosso patrão, a gente acha que a gente é melhor do que a nossa esposa, a gente acha que a gente é melhor do que o nosso marido, a gente acha que a gente é melhor do que o nosso pai, do que a nossa mãe. Eu queria que você trouxesse isso à sua memória. Quantas vezes você já olhou para você e achou que você era melhor que o seu marido? Quantas vezes você já olhou para você e achou que você era melhor que a sua esposa? A Bíblia diz, cada um considera o outro superior a si mesmo. E a Bíblia nos ensina a ser como Jesus. E Jesus olhou para você como superior a Ele. Você já pensou nisso? Que Jesus olhou para você, Thales, Luciano, Abel, Larissa. Jesus já olhou para cada um de vocês como sendo superiores a Ele? Que absurdo, Poliana, é isso que você está falando. Jesus olhou para você como superior a Ele. Porque sendo Deus, Ele desceu da glória. Sendo Deus, Ele levou os seus pecados. Ele levou o seu lixo. Ele levou a sua sujeira. Ele te amou mais do que a Ele mesmo. E por te amar mais do que a Ele mesmo, Ele foi na cruz por você. E quando Paulo ensina, olhe para o outro como superior a você, Paulo está dizendo, copie Cristo, seja igual a Cristo, seja humilde como Cristo é. Cristo, Deus, olhou para você como superior a Ele e se entregou. Eu oro para que em nome de Jesus, toda visão de soberba, toda visão de orgulho, caia por terra hoje em nome de Jesus. Eu oro para que em nome de Jesus, hoje, você seja liberto da soberba que precede a ruína. Eu oro para que em nome de Jesus, hoje, caia por terra as escamas dos seus olhos, que te faz pecar com seu orgulho. Eu oro para que hoje, em nome de Jesus, todo o pecado que cometeu o povo da Babilônia e fez com que eles morressem, que em nome de Jesus você seja liberto hoje, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você entenda com clareza que nada vem de você, que quando o Senhor te fez, até a sua salvação já estava pronta. Eu oro para que em nome de Jesus, você seja despido de todo o pecado que te afasta do Senhor. E que a partir de hoje,
uma gratidão tão constrangedora flua da sua vida. Que uma gratidão tão constrangedora faça com que você honre todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Que uma gratidão tão constrangedora faça de você servo e não soberbo. E que em nome de Jesus você seja promovido todos os dias para Jerusalém de Deus. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Eu queria te dar a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, se você quer fazer uma aliança com o Senhor, se você quer dizer sim para o Pai hoje, eu quero te dar essa oportunidade de fazer essa aliança com o Senhor. Porque a festa no céu, quando alguém aceita a aliança que Ele tem para fazer com você, quando Ele aceita que o seu nome está escrito no livro da vida e se dobra diante do Senhor. A festa no céu, quando alguém diz sim para o Rei, para o Criador. Se tem alguém, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se tem alguém, venha entregar a sua vida para Jesus, que nós queremos orar por você. Mas se não tem, que a bondade do Senhor te permita ter outra oportunidade. Em nome de Jesus.